forgotten gold. The pines were roaring on the height. The winds were moaning in the night. The fire was red, it flames red. The trees like torches blazed with Vamos nessa? Vamos que vamos? Vamos lá. Vamos guardar isso daqui. E aí, primos e primas? Ah, caiu. Tudo bem. E aí, preparados para hoje? Quem tá animado? Deixa um comentário aí. Como fazia tempo que a gente não fazia um desafio às 5 da manhã. Né? 5 da manhã, o desafio raiz, aquilo que deu a origem a tudo isso. Estou muito feliz, estou muito animado, já estamos aqui com mais de 50 mil pessoas ao vivo, isso daqui é uma grande honra para mim, obrigado pela confiança, mas no final das contas, vocês não estão aqui por mim, né? Vocês estão aqui por vocês. O desafio foi algo que mudou a minha vida, tá? Mudou a minha vida porque mudou meus hábitos, mudou tudo isso, né? Me fez refletir diferente, me obrigou a estudar muito mais. E tem muitas pessoas que participaram disso junto comigo, mas tem uma pessoa que eu quero chamar aqui. Ô amor, vem cá. Que sempre está comigo nos desafios, né? Pra quem não conhece, essa é a Ká. Aqui. Oi, pessoal, bom dia. Ó, a Ká tá sempre comigo, eu sempre fazia os resumos do desafio. Quantos desafios a gente já fez, amor? Não lembro. Não Vários. lembra? Vários. Sei lá, uns mais 20? Mais de 20. Mais 20? Acho que sim. E esse vai ser o melhor? Vai. Esse vai ser o melhor de todos, certo? Então vamos lá. Pessoal, vou explicar a dinâmica muito rápido, para a gente não se prolongar muito. O primeiro dia a gente tem um pouco mais de regras, um pouco mais de funcionamento das coisas. Hoje eu vou passar algumas dinâmicas para vocês, tá? Então esse desafio vai ser composto de 12 dias. Vão ser 12 dias seguidos, tá? Então a gente vai contar inclusive sábado e domingo. Hoje é segunda-feira. Então vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ok? Então vai ser 12 dias seguidos. Eu não vou pular nenhum dia, vai inclusive contabilizar sábado e domingo, eu vou estar aqui com vocês, 5 e 6 da manhã, sem atrasar de forma alguma, tá bom? Os 12 dias terão conteúdos, tá? Conteúdos que vão variar de conteúdos filosóficos até conteúdos técnicos, tá? Sob o âmbito técnico eu tenho uma novidade para vocês. Então, vocês já devem ter me ouvido muito falar sobre a arca dos investimentos. E eu vou adicionar um conceito novo dentro disso, tá? Uma coisa que eu nunca passei antes, tá?
tá? Porque eu desenvolvi ao longo dos últimos meses e vou apresentar pela primeira vez no desafio. E do lado filosófico, você imagina que a filosofia, me considero de certa forma um filósofo financeiro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é filosofar, né, para abrir a sua mente de alguma forma e te colocar no trajeto para ação, tá? Então a ideia é ação, é filosofia, conhecimento técnico e ação aqui. Nesses 12 dias teremos conteúdos com foco no do 1000 ao milhão. O do 1000 ao milhão, tá? O que é o do 1000 ao milhão? Do 1000 ao milhão é o seguinte: há um tempo atrás, há uns 4 anos, numa reflexão sobre o que torna as pessoas ricas e milionárias, eu entendi que são 3 coisas. É o ato de você gerenciar bem suas finanças pessoais, é o ato de você investir melhor e multiplicar os seus recursos, e é o ato de você fazer mais negócios e gerar renda, certo? Essas 3 coisas são as coisas que enriqueceram todas as pessoas no mundo. Ou alguém que só ganhou muito dinheiro, ou alguém que cuidou muito bem das suas finanças pessoais, ou alguém que investiu muito bem o pouco capital que guardava. E hoje a gente vai passar pela masterização disso. Depois de 4 anos falando sobre isso, a gente vai finalmente masterizar todo esse conteúdo em 12 dias. Tá? Só que todo desafio eu sempre pego alguma inspiração, algo que me motive, algo que me cative para usar de pano de fundo. E hoje vocês vão entender qual que é a inspiração para esse desafio. Vocês já estão vendo que tem uma parada diferente aqui, né? Tem um trono, tem roupas vikings, né? Então temos algumas inspirações e vocês vão entender que vai cair como uma luva pro do 1000 ao milhão. Tá? Primeiro, parabéns para todos vocês que estão aqui comigo esse horário. Eu tenho certeza que a jornada vai valer a pena. Tenho certeza que o esforço vai ser recompensado. Eu estou muito feliz de alguma forma poder contribuir para vocês, tá? Ó, os comentários, as regras são o seguinte: eu deixo os comentários quando eu quiser e eu tiro os comentários quando eu quiser. Então não me peçam, né, para tirar os comentários com agressividade. Por quê? Porque faz sentido numa live a gente engajar, a gente conversar vários momentos, né? Então, por exemplo, eu já quero saber o seguinte: quem aqui já participou de algum outro desafio? Ou seja, quem aqui é veterano nos desafios? E quem aqui é novato nos desafios? Me comenta aí para eu saber, tá? Se esse daqui é o seu primeiro e você é um novato nos desafios, ou se esse daqui não, se você já participou de vários desafios, outro desafio e você é veterano. E aí me comenta em qual desafio você participou, tá? Regra: se essa é a primeira vez que está participando do desafio, saiba que eu sempre coloco uma frase do dia. A frase do dia, ela é sempre algo inspirador e que tem a ver com o conteúdo do dia. Tá? E a frase de hoje, ela é muito incrível. Eu sempre digo a frase do dia. Tá? E quando eu digo a frase do dia, é porque ela é o nosso artefato do dia. Né? A frase do dia é o artefato que vai fixar tudo que a gente passou no dia. Então eu tô vendo a Cá aqui falando que é novata. Pô, sacanagem, hein, mano? E o Yezer aqui também, ó, o Joel, enfim, o Lucão, o pessoal, sacanagem. Vamos lá. Então é o seguinte, a frase do dia é importante porque é ela que vai ancorar tudo que eu vou dizer. Tá? E então eu passo a frase do dia. Quando terminar a live, eu vou fazer o seguinte: eu vou postar no meu feed do Instagram a frase do dia. E o que a gente tem de combinado? Os primos que são mais veteranos, eles já sabem. Assim que eu posto o comentário, você vem, dá um soquinho na postagem. O soquinho é o nosso código dizendo que você participou da live. Tá bom? Esse é o nosso soquinho. Dá o soquinho nos comentários pra galera ver, pra você já ir testando. Então o soquinho é pra isso, ok? Qual que é o código dos primos aqui? O código dos primos aqui é a maçã. E eu vou explicar ao longo do desafio o porquê. Então se você colocar uma maçã, você pode ver que em qualquer lugar da internet, nos comentários, tem sempre alguém postando uma maçã. A maçã é o código para você saber que essa pessoa que postou a maçã é um primo. É alguém que tem princípios alinhados contigo, que pensa de um jeito diferente. É para isso que serve a maçã. Beleza? Então, regrinha. Começamos a live, temos um código, mais um código, que é essa mãozinha aqui, ó. Quando você manda essa mãozinha aqui no chat, significa que você clicou no aviãozinho e você encaminhou essa live para mais 5 pessoas, pelo menos. Então, se alguém mandar no chat isso daqui, a gente já sabe que é porque você mandou pelo menos para mais 5 pessoas essa live. Isso aqui é o que faz a nossa live crescer, tá? Então, o que eu peço? Entrou aqui,
já clica aqui no aviãozinho, manda para 5 pessoas, aparecem os seus amigos mais engajados, envia para essa galera, manda a mãozinha, a gente sabe que você fez isso. É uma coisa importante porque ajuda a mensagem que a gente está passando aqui a chegar a mais pessoas. Tudo bem? Então, começamos a live, frase do dia, temos o conteúdo, terminamos a live, posto no feed, você dá um soquinho para a gente marcar que você participou, e aí depois, se você quiser ajudar a chegar a mais pessoas isso daqui, você pode compartilhar a frase do dia nos seus stories, ou vai ter um momento que eu vou botar a capa aqui, a capa do Ragnar, e aí a gente vai tirar um print junto. Combinado? E olha só, amor, você viu quantas pessoas estão ao vivo? Nossa, tô chocada. Caraca, galera. Me diz o seguinte, vamos começar agora, tá? Mas por que você entrou hoje aqui nesse desafio? O que te fez acordar cedo e participar da live junto comigo? Comenta aqui. Deixa eu conhecer, deixa eu entender um pouquinho melhor, tá? E sabe uma coisa bacana? Eu tô vendo que todo o meu time tá ao vivo também. Todo o meu time. Time, parabéns. Tamo junto nessa, tá? Vamos lá. Preparei um conteúdo muito legal para hoje. E hoje é só aquecimento, tá? Hoje é só aquecimento. Frase do dia. E vocês vão entender no final do dia o porquê essa é a frase do dia. Frase do dia. A paciência é árvore de raiz amarga, mas os seus frutos muito doces. A paciência é árvore de raiz amarga, mas os seus frutos muito doces. Eu não vou explicar agora essa frase, que parece óbvia, mas tem algumas pegadinhas aqui, porque no final do dia, isso daqui vai fazer sentido para vocês. Tá? Então vamos começar. Imagina, eu tenho um amigo chamado Richard, né? Imagina que o Richard, ele não nasceu agora, ele nasceu em 1500, né? Ele nasceu ali próximo de 1500, o Richard. Qual que é o mundo que o Richard vê em 1500? O mundo que o Richard vê é um mundo onde a produção global não é tão alta assim. Né? A produção global que o Richard vê em 1500 é a produção de mais ou menos 400 bilhões de dólares. Imagina, 400 bilhões de dólares. É isso que o Richard vê em 1500. E aí o Richard, ele, hipoteticamente, né, consegue construir uma máquina do tempo. O Richard consegue construir uma máquina do tempo, como em 1500? Sei lá, ele consegue. E aí ele resolve viajar para 1900. Então o Richard vai lá, pega a máquina do tempo dele, mora em 1500 e ele viaja até 1900. O que é o mundo que ele encontra? Ele encontra um mundo muito diferente, com muito mais tecnologia, né? Ele viu um monte de coisa nova. E o mundo está produzindo muito mais. O mundo, em 1900, já tem uma produção de 3 trilhões de dólares. Então, em 1500, 400 bilhões de dólares. E em 1900, 3 trilhões de dólares. O mundo é muito mais produtivo. Então, quando ele vai para lá, ele encontra um mundo que ele nunca viu com tanta riqueza antes, em 1900. Tinha muita riqueza, tinha tecnologia diferente, é tudo diferente. E aí ele encontra um mundo muito mais desenvolvido. Só que aí ele resolve avançar mais um pouquinho. E aí o Richard, ele viaja para 2020. Pega a máquina do tempo e viaja lá para 2020. Quando ele vai para 2020, o que ele encontra? Ele encontra um mundo mais próspero que ele já encontrou. O que é o mundo mais próspero que ele já encontrou? Ele encontra um mundo produzindo quase 130 trilhões de dólares. Então, 1500, 400 bilhões de dólares. 1900, 3 trilhões de dólares. 2020, 130 trilhões de dólares. E aí, em 2020, ele olha e fala, caraca, como assim? Esse mundo está muito rico. Esse mundo está muito rico. Como que pode um mundo ter se desenvolvido tanto e construído tanta riqueza assim? Como que pode? Então, ele começa a ver que não existe nada igual ao 2020. Não existe nada igual. Tá? E aí, vamos traçar um paralelo. Vamos pegar a história do John Rockefeller. O John Rockefeller foi o cara, né, um dos caras mais ricos da história. Se você fosse atualizar o patrimônio do John Rockefeller, imagina só, você teria
um pouco mais de 400 bilhões de dólares. O John Rockefeller, patrimônio atualizado para hoje, teria um pouco mais de 400 bilhões de dólares. Cara, é grana pra caraca, não é? Ó, tô vendo aqui o Jefferson aqui, ó, gratidão. É grana pra caraca, né, Jefferson? 400 bilhões de dólares? Pô, ele seria muito rico. Imagina você ter 400 bilhões de dólares hoje. Então assim, era muita grana que ele tinha na época. Só que qual que é a pegadinha aqui? Na época que o John Rockefeller vivia, mesmo ele sendo o cara mais rico da época, ele não tinha a riqueza e a prosperidade que alguém da classe média tem hoje. Então pensa, o John Rockefeller não tinha ar-condicionado. Né? O John Rockefeller não tinha a televisão igual a gente tem, não tinha internet igual a gente tem, não tinha nada disso. Então o que é melhor? Você prefere ser o faraó do Egito ou você prefere ser alguém de classe média hoje? Pô, depende. Mas hoje você consegue ter acesso a muito mais coisas. É comida, né? É geladeira, eletricidade, é ar-condicionado, é transporte, é tudo. É muito mais qualidade de vida. Tá? Então assim, qual que é a minha conclusão aqui? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu acredito que hoje é o melhor momento para você enriquecer de alguma forma. E aí eu já quero dar um disclaimer aqui, muito óbvio para vocês, muito importante. Óbvio não, mas muito importante. Esse desafio não é um desafio que te promete enriquecer rapidamente. Não é isso. Eu não te prometo enriquecer rapidamente. Pelo contrário, não é isso. Inclusive, para mim, enriquecer rapidamente não faz sentido na mesma frase. É igual subir para baixo. Né? Não faz sentido para mim. Para mim, enriquecer é um processo, é uma jornada. E o que eu vou fazer aqui é ajudar vocês nessa jornada. Né? Mas eu não vou garantir que vocês vão enriquecer rapidamente, porque não é isso. O que eu acho só hoje o solo é muito fértil para que isso aconteça. Então, você está vivendo o melhor momento da humanidade para enriquecer, para ser mais próspero, para ter mais liberdade. Hoje você precisa de muito menos para ser próspero, tá? Esse é um primeiro momento, essa é uma primeira chave que eu quero que vire na sua cabeça, tá? Agora, beleza, então esse é o momento para ser próspero, Thiago. Tudo bem. Mas, e aí? Como que a gente faz? Bom, eu produzo educação financeira e outros conteúdos há uns 6 anos, talvez. Né? Estou no mercado financeiro há quase 14 anos. Um pouco menos que isso, uns 13 e pouquinho. Ensino desde quando eu comecei, mas na internet há uns 6 anos. Tá? Se eu estou há uns 6 anos na internet, qual que é a minha cabeça? Puta, estou agregando, né? E realmente, olha só, quando eu entrei no mercado, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. E hoje, a gente tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Então esse número aumentou muito, certo? Aumentou pra caramba. Mas a pergunta aqui é, o Brasil está se tornando um país mais próspero? O que você acha? Você acha, comenta aqui, o Brasil está virando um país mais próspero? Comenta aqui. E aí, por consequência, você está virando uma pessoa mais próspera, você e sua família? Comenta aqui. Porque, olha só, eu fui um pouco mais a fundo e comecei a estudar, né? Estudo há bastante tempo, mas fui puxar um ranking. Eu puxei um ranking de prosperidade. E aí tem um ranking de prosperidade que ele mede os países mais prósperos. O que eu descobri? Eu descobri que o Brasil, desde quando o ranking foi criado, desde 2010, o Brasil foi caindo posições no ranking. Olha só, o Brasil foi caindo posições no ranking sem parar. Então imagina, cara, o Brasil foi caindo 50 e pouco, não sei o que lá, 70, posição 70 do ranking de prosperidade. É muito baixo no ranking de prosperidade. A gente fala, caraca, então o Brasil não está virando um país mais próspero. E como o Brasil virar um país mais próspero é uma consequência da gente estar mais próspero, concorda? O Brasil, né, um país é composto de todas as pessoas que estão aqui dentro, né? Então, se o país não está virando um país mais próspero, eu também não. Então, na média, não estamos virando mais prósperos no Brasil. Mas, poxa, se a gente não está virando mais próspero, então quais países estão mais prósperos e continuam mais prósperos? E esse é o começo da sacada desse desafio. Por quê? Porque se o Brasil não tá, quais países estão? Aí eu puxei o ranking. Aí olha lá, top 5. Aí você tem Dinamarca, Noruega, você tem Suécia, você tem Finlândia. Esses países
eles estão no ranking de prosperidade, no top 5 de prosperidade, desde quando esse ranking foi criado. Aí você fala, caraca, peraí, como assim esses países, os mesmos países estão no topo de prosperidade desde quando foram criados? Não é? E o que esses países têm em comum? O que Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia têm em comum? Porra, o que eles têm em comum, e o ranking de prosperidade não leva em consideração só dinheiro. É uma junção das coisas, tá? É o patrimônio, é a liberdade para você fazer negócios, né? É o capital disponível para você empreender, é o bem-estar da população. Porque a prosperidade não é só ser rico financeiramente. Ser rico financeiramente é uma parte. No ranking da prosperidade, você leva em consideração educação, você leva em consideração uma série de coisas. E aí você olha para esses países no topo e pensa, caraca, o que esses países têm em comum? Porra, esses países, eles são países nórdicos. Porra, por que todos os países, ou a maioria dos países nórdicos estão no topo do ranking? Desde quando o ranking foi criado e desde antes do ranking ser criado, com certeza. Por quê? O que eles têm de diferente? Bom, então quando a gente olha para eles hoje, a gente vê a consequência. Mas se a gente tem aqui a consequência, o que é importante? O importante é você descobrir a causa. Lembra? Lembra do desafio da maçã? O que adianta eu olhar para o fruto? Né? O que adianta olhar para o fruto? Eu preciso olhar para a semente. É a semente que gera a maçã. O que adianta eu olhar aqui para os países que são prósperos hoje sem olhar por que transformou eles em países prósperos? Porque esse é o segredo. É essa semente que é o segredo. Tá? Então, quando a gente começa a se aprofundar, quando a gente começa a buscar essas inspirações, essas sementes, a gente começa a encontrar uma série de coisas. Coisas que estão guardadas, coisas que são grandes segredos, coisas que eu nunca tinha visto antes. Algumas são óbvias, outras não são tão óbvias assim. Tem coisas que você nunca viu e que você vai ficar chocado quando você descobrir algumas das sementes que estão na formação, na criação desses países nórdicos. Porque o importante é descobrir o que causou, né? Um dos maiores erros que eu vejo é assim, ó, a pessoa pega, vê se você já passou por isso, você assiste uma entrevista com um cara grande, um cara com grana, alguma coisa, aí você fala, quais são seus hábitos? Aí a pessoa fala, eu leio todo dia, eu corro todo dia, eu faço relacionamento todo dia, eu faço não sei o que lá. Beleza. Qual é a importância disso? Deixa eu te dizer aqui, ó. A importância disso é nenhuma. 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 Porque o que a pessoa faz hoje já não importa mais se a gente quer se espelhar no que trouxe essa pessoa até aqui. O que importa é o que essa pessoa fazia antes. Então, o que eu aprendi entrevistando e conversando com gente com grana real, muita grana, é que não importa muito o que essa pessoa faz hoje. Isso aqui não faz ela ganhar dinheiro. Não é isso. Aliás, faz, mas não é isso que fez, né? Eu pergunto, o que fez ela ganhar dinheiro? O que ela fazia quando ela estava começando? Tá? Então, por exemplo, hoje eu estudo pra caramba, não é? Beleza? Eu estudo muito. Antigamente, eu estudava. Só que antigamente, eu não tinha tanto tempo assim para estudar. Eu executava pra caraca sem parar. Eu acordava muito cedo, dormia muito tarde, eu executava sem parar. Eu estudava, mas era muita execução. Estudava, muita execução. E hoje o que eu vejo? Eu vejo as pessoas num ritmo hipnótico só de estudo. Isso aqui faz o quê? Obesidade mental. Obesidade mental, porra. Você fica com uma cabeça obesa de conteúdo e não faz nada. Certo? Então, existe algo importante aqui. Que é o que transformou esses países no que eles são hoje. Tá? Então, beleza. Se a gente vai atrás do que formou esses países, então, a gente começa a chegar na cultura de formação nórdica. A gente começa a chegar na cultura de formação nórdica. E aí, tá pegando raciocínio? Então, contamos a história do Richard. Richard viajou até 2020 e viu que é o melhor momento da história da humanidade para você prosperar e enriquecer. Beleza. Aí a gente olhou para o Brasil. O Brasil não tem o fruto da riqueza. Ele tem semente, mas não tem fruto. E aí você fala, bom, onde tem o fruto da semente?
nos países nórdicos que estão no ranking, no topo do ranking da prosperidade. Se a gente encontrou o fruto da semente, quais são as sementes então que transformaram os países nórdicos no que eles são? E aí a gente começa a chegar na cultura nórdica. Lá atrás, lá em 1000 depois de Cristo, países mais antigos, né? E o que a gente encontra aqui no caminho? A gente encontra mitologia nórdica. A mitologia, né, ela não necessariamente é uma realidade. Mas a mitologia é composta de contos, fábulas, cultura, parábolas que demonstravam o jeito de pensar, né? Toda a estrutura de pensamento dessas pessoas. E se a gente pega a estrutura de pensamento dessas pessoas e a gente extrai só o que faz sentido aqui, puta, a gente consegue aplicar e colher também na nossa vida. Então a gente chega aqui nos vikings, né? Nos vikings, a gente chega aqui na mitologia nórdica. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história do principal, o deus dos deuses nórdico. Tá? O deus dos deuses nórdico, ele tem um aprendizado muito legal para passar para a gente. Tá? E aqui eu não estou falando... Pô, já fiz aqui desafio, a gente foi atrás da história do judaísmo, falamos aqui de Salomão, falou de um monte de coisa. Eu não falo sobre uma ótica religiosa aqui, não é isso. Eu estou falando sobre uma ótica de aprendizado. Tá? Então, quando a gente busca a mitologia nórdica e a gente busca os vikings, quem que era o deus dos deuses viking? O deus, quem sabe? Comenta aí. Qual que é o deus dos deuses viking? Porque o deus dos deuses viking, ele era o Odin. Então, não sei se vocês já assistiram Vikings. Eu e a Ká, a gente tá viciado em Vikings, né? E nos Vikings, toda vez que eles iam lutar, eles iam pra guerra, alguma coisa assim, eles falavam de Odin. Odin me ajuda, Odin não sei o que lá, né? Porque o Odin, ele é o... Quem já jogou God of War, quem já jogou Assassin's Creed Valhalla, né? O Odin, ele é o deus dos deuses, e ele é o deus da guerra e do conhecimento. Olha que interessante. O deus dos deuses, para os nórdicos, ele é também o deus do conhecimento. Caraca, do conhecimento? Pô, por que do conhecimento? Né? Porque o conhecimento, ele leva você ao poder. O conhecimento te leva ao poder, turma. Presta atenção. O conhecimento é o que vai te permitir fazer tudo o que você quer. Não é tudo. Não é tudo o conhecimento. Você precisa misturar o conhecimento com outras coisas, mas o conhecimento é o que vai te levar ao poder. E saiba que a nossa vida é um jogo de poder. Você ganha na área que você quiser ganhar se você exercer poder. E para exercer poder, você precisa adquirir conhecimento. E Odin, na história dele, né, ele tinha 2 corvos. Tá? Olha a história de Odin. E você vai ver a similaridade que tem com a história de Salomão. Olha que interessante. Então, por isso que você começa a ver que religiões, mitologias têm muitas similaridades. Tá? Então, Odin, ele tinha 2 corvos. Né? E os corvos, eles rondavam o mundo, né, em busca de algumas coisas diferentes. Então, você tinha o Hugin e o Munin. 2 corvos, olha só. Então, Hugin, ele era o corvo que representava o pensamento. E Munin representava a memória. Então, esses corvos rodavam o mundo, indo atrás de informações e trazendo isso aqui para Odin. Então, olha que interessante. O que essa metáfora demonstra? Essa metáfora demonstra que o Odin fazia nesse caso, e que era um pouco do reflexo de como os nórdicos pensavam, era os corvos iam ao mundo em busca de conhecimento. Então, olha que chave interessante. Eles não buscavam conhecimento num único lugar. Eles buscavam conhecimento não só na sua província. Eles não buscavam conhecimento aqui na sua cidade, aqui na sua casa. Eles buscavam conhecimento ao redor do mundo. Porque você precisa misturar uma série de coisas diferentes para você poder chegar no ápice do pensamento. Você não vai saber tudo num único lugar. Não é só comigo aqui, por exemplo, que você vai chegar onde você quer. Você precisa misturar uma série de coisas. O lado bom de fazer isso comigo é que eu já trago para você algo mastigado, com uma experiência vivida, conversando com muitas pessoas e lendo muita coisa que vem de vários lugares diferentes. Então, os corvos do Odin, eles iam atrás do conhecimento ao redor do mundo. Então, isso é uma chave interessante. Eles focavam em conhecimento,
Eles traziam pensamentos, mas eles traziam pensamentos diferentes também. Sacou? Ao redor do mundo. Então esse é um primeiro aprendizado. Só que Odin, ele tinha uma sede muito grande por conhecimento. E ele queria muito ter conhecimento o máximo possível. E aí tem um conceito, né, na mitologia nórdica que chama Yggdrasil. Né? Yggdrasil é a árvore, né? Aquela árvore gigante, aquela árvore da sabedoria. Né? É uma árvore colossal onde cada fruto dessa árvore continha as respostas da humanidade. Então, vá vendo como isso aqui tem similaridade com Salomão e aí você vê como isso faz sentido para a sua vida. Fica olhando. Assim, tudo que eu falo aqui, gente, você tem uma responsabilidade. Por quê? Porque eu tô te falando aqui e você tem a responsabilidade de tentar identificar tudo que tem por trás e tudo que é aplicável à sua vida. Você tem essa responsabilidade. Essa não é minha, essa é sua. Eu tento mastigar muitas coisas, mas você vai pegando insights diferentes. Tá? Então, Yggdrasil era uma árvore colossal e os frutos dela eram frutos que continham as respostas da humanidade. Tá? E aí, o Odin, ele descobriu que nas raízes dessa árvore existia um poço de conhecimento. Tinha um poço. Esse poço, ele continha o conhecimento completo da humanidade. Era tudo que qualquer um gostaria de saber. Que precisaria saber. É o que desbloquearia todas as chaves do mundo, né? Só que tinha uma pegadinha, né? Porque ali naquele poço, você tinha um outro deus, você tinha o Mimir, que era o deus da sabedoria, né? E quando Odin ele chegou nesse poço, e ele queria beber na fonte desse poço, o que ele descobriu? Que se ele quisesse adquirir o conhecimento, olha essa sacada, que se ele quisesse adquirir esse conhecimento, ele teria que realizar um sacrifício. Olha isso. O Mimir chegou para ele e falou, se você quiser o conhecimento que está aqui nesse poço, você vai ter que fazer um sacrifício. E aí ele falou, mas um sacrifício? Ele falou, um sacrifício. Ele falou, tudo bem, eu vou fazer um sacrifício para receber o que eu quero. Não é? E ele foi e fez um sacrifício. Né? Quem jogou God of War, o Mimir, a cabeça do Mimir, né? Sabe, o jogo inteiro fica te ensinando lá sobre mitologia. E aí, ele falou, tá bom, vou ver o sacrifício. Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer, Mimir, para deter o conhecimento da humanidade? E aí ele disse, bom, o sacrifício que você vai ter que fazer é sacrificar um olho. Aí ele falou, um olho? É, um olho. Você vai ter que sacrificar um dos seus olhos. E o que aconteceu foi que Odin sacrificou um olho. Ele sacrificou o olho, bebeu da fonte e adquiriu o conhecimento completo. Ele adquiriu a sabedoria, ele adquiriu tudo o que ele precisava. Então, qual que é o ponto aqui? Olha, perceba, olha essa chave que interessante. O Odin sacrificou o olho para que ele pudesse ver. Odin sacrificou o olho para que ele detivesse a visão. Então, para que ele pudesse ver tudo que ele gostaria, tudo que ele precisava, ele sacrificou o... Você entende o paradoxo? Ele sacrificou o olho para poder ver. E isso, para mim, é uma chave incrível. Né? Porque no final das contas, você não precisa do olho para ver nessa metáfora. O conhecimento é o que vai deixar as coisas mais transparentes. Entendeu? Essa é a grande sacada. Ele fez um sacrifício. Então, a sacada, além dessa, é... Qual é a definição do sacrifício? Qual a definição do sacrifício? O sacrifício, né, ele é uma renúncia voluntária. Olha só, é uma renúncia voluntária a algo que você possui. Então, quando você se sacrifica, então você fala assim, puta, tô trabalhando pra caramba e tal. Não necessariamente isso é um sacrifício. Porque às vezes é uma questão de necessidade. Então você, obviamente, está se esforçando muito. Eu sei que tem condições complexas aqui, cada um está numa situação. Mas se você só está trabalhando muito, porque você precisa para sobreviver, isso não necessariamente é um sacrifício. Porque o sacrifício é uma renúncia voluntária. Então a pergunta para você aqui é, qual renúncia
voluntária você está fazendo hoje para adquirir conhecimento? Ou para adquirir qualquer coisa que seja importante para você? Se você olhar para os seus últimos dias, sua última semana, você realizou algum sacrifício? Alguma renúncia voluntária? Ou seja, você abriu mão, você renunciou a alguma coisa voluntariamente? Porque você quis e não porque você foi obrigado? Esse era o conceito de sacrifício. Mas por que você faz isso? Para atingir algo maior, para atingir algo diferente, algo que você busca. Tá? Então, privações, você teve alguma privação, você abriu mão de alguma coisa, né? O sacrifício, ele é também o ato de manifestar o sagrado. Em troca do quê? Em troca do profano, né? Se sacrificar significa também você passar do profano para o sagrado. Ou seja, é você abrir mão do que é estranho, do que é mundano, para ter algo que é sagrado. E aí eu vou te dizer um dos sacrifícios que eu fiz para obter conhecimento. E aí eu quero que você reflita se você está de fato se sacrificando. Ou se sacrificando de forma eficiente para que você atinja alguma coisa maior. Porque quando as pessoas falam, puta, maior sacrifício isso. Sacrifício nunca é ruim. Nunca é ruim. Porque você controla a sua vida. Você deve controlar a sua vida. Então se você abre mão de algo, voluntariamente é porque você quer para atingir algo que é maior. Você prefere abrir mão de um hoje para ter dois amanhã? Beleza, fez sentido. Não é? Então, pensando nisso, vou te contar um pouquinho de um grande sacrifício que eu fiz. Tá? E aí, no começo isso não vai fazer sentido, mas com o tempo vai. Então presta atenção. E lembrando, a live de hoje é uma live introdutória. A gente está falando de filosofia, a gente está abrindo a nossa cabeça, a gente vai evoluindo, até que mais para o meio do desafio a gente vai estar falando termos ultra técnicos aqui sobre investimentos e grana, mas a gente precisa passar por isso, para balizar todo mundo. O balizamento é importante, tá? E o que fixa na sua cabeça é só a história. Então vamos lá, na minha vida. Quando eu decidi, junto com a K, a me tornar uma pessoa pública, né, eu obviamente não imaginava que ia ter um êxito tão grande na minha profissão. Mas eu tinha consciência de que eu ia abdicar de uma coisa muito importante. Eu ia abdicar do anonimato. Anonimato. Eu olhei para trás, eu fiz vários sacrifícios, né? Pô, já trabalhei de madrugada por opção, né? Já trabalhei quando os outros não estavam trabalhando, já deixei de descansar quando os outros estavam descansando, fiz todos esses sacrifícios mais padrões, tá? E aí, eu abri mão do meu anonimato. No começo, não é nenhum esforço abrir mão do anonimato. Por quê? Porque você quer ser famoso, né? A fama te traz muita coisa. A fama te traz um resultado incrível, não é? Então, deixa eu te mostrar o que aconteceu com a minha vida. Você tem uma linha. Essa linha é a linha da sua liberdade, ok? Essa linha é a sua linha da liberdade. E a minha jornada começou aqui. Quando eu comecei a crescer e ficar famoso, o que eu fazia? Eu aumentava o meu grau de liberdade. Então, comecei a ficar famoso, as pessoas me conheciam, as pessoas me tratavam bem, as pessoas me valorizavam, a minha opinião, ela valia mais, as pessoas me pagavam mais, eu não pagava para entrar nos lugares, não é? Eu acessava qualquer pessoa, eu só tinha upside. Passou de um ponto da fama, o que começa a acontecer? Se você fala alguma coisa, tem sempre dupla interpretação. Se você fala de política, não importa o lado, você vai tomar porrada. Se você dá uma opinião difícil, você vai tomar porrada. As pessoas começam a te ameaçar. As pessoas começam a querer te hackear. As pessoas começam a te mandar mensagem agressiva. Tem gente que entra aqui na live para falar, e aí, mas é só isso? É só isso? Tem gente que enche o saco. Então não importa o que você fale. Você não pode ter um dia triste, você não pode ter um dia ruim.
Você não pode encher a cara publicamente. Você não pode errar. Você tem uma pressão muito grande. Você começa a virar um exemplo para algumas pessoas e você não pode frustrar essas pessoas. Então, eu abri mão do anonimato. Por quê? O meu sacrifício foi abrir mão do anonimato. Qual foi o meu benefício? Eu consegui acessar as mentes mais brilhantes do mundo. Né? Eu consegui acessar as mentes mais brilhantes do mundo. Então, eu consegui, poxa, aqui no Brasil, conversar com, sei lá, uns 40, 50 bilionários, sei lá. Conversei nos Estados Unidos com um monte de gente, conversei com um monte de gente legal. Então, abrir mão do anonimato me trouxe muito conhecimento e sabedoria. Porque me permitiu trazer e beber da fonte. E trazer isso para vocês de alguma forma. Então, o meu sacrifício foi esse. E acredite, no começo é muito bom você ser famoso. Depois, é difícil. É muito difícil. Aproveite os benefícios do anonimato. Isso tem muito valor. Então, esse foi um dos meus sacrifícios. Ok? E a pergunta para você aqui é: qual sacrifício você está disposto a fazer para você, de fato, atingir o conhecimento, alcançar o conhecimento, alcançar mais liberdade, alcançar o que você busca? Qual conhecimento você está disposto? Aliás, qual sacrifício? O que você está disposto a fazer? Amor, vem cá, vamos tirar uma foto junto? Vem cá. Vamos tirar a foto viking aqui pra gente comemorar esses 80 mil? Me ajuda. Quero, vamos lá. Olha só. Vamos tirar a foto. Ai, calma aí. Vamos tirar a foto que a gente vai postar nos stories? Vem junto aqui, amorzinho. Tá todo torto aqui, ó. Vem cá. Tira o print alguém pra mim aí, galera. Vem cá. Ó, pessoal, tira o print aqui dessa foto. A gente vai usar essa foto pra postar nos stories, tá? Vai lá. Beleza? Valeu. Galera, parabéns pelos 80 mil. Caraca, os primos são fodas. E é isso. Agora vocês entendem o porquê da frase do dia? A frase do dia é a seguinte: a paciência é árvore de raiz amarga, mas os seus frutos muito doces. Quando eu falo que a paciência é árvore de raiz amarga, eu não estou falando de você ser paciente em relação a tempo apenas. Não é só tempo. Quando você tem paciência, a raiz é amarga, por quê? Porque você está fazendo algum sacrifício. O sacrifício, ele é amargo no começo. A raiz é amarga. Mas os frutos, muito doces. Entende? Então é por isso que é tão difícil alguém realizar sacrifício. Porque a raiz é amarga. Certo? Então hoje eu termino a live com: qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para você adquirir conhecimento? Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para atingir a sua liberdade? Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para abdicar de presente, para você deixar de ser frustrado, para você deixar de ser impotente no que você é, para você deixar de ser uma pessoa triste, para você deixar de ser uma pessoa sozinha? Qual é o sacrifício? Não sou eu que vou te dizer o que fazer, é você que tem que se dizer. Mas eu sei que você já tem essa resposta. O que você vai abrir mão voluntariamente porque você quer, não porque outra pessoa te obrigou? Se alguém te obrigar, isso não é sacrifício. Sacrifício é o que você está fazendo porque você quer. Tá bom? Vou postar a frase do dia no feed. Tá? Todo mundo vai lá, dá um soquinho. Se vocês quiserem postar o print que a gente tirou junto aqui nos stories, façam isso para ajudar a divulgar a live. Eu espero vocês amanhã. Tá só começando. E esse foi um gostinho. Amanhã eu vou te dizer quais são então as sementes nórdicas, as sementes dos vikings, as sementes, aquelas que deram certo, aquelas que valeram a pena. E todo mundo que comentar hoje marcando um amigo vai participar do sorteio de um livro que eu nunca vendi. É o livro Sementes da Liberdade. Tá? É um livro que às vezes eu dou de prêmio em alguma coisa, mas eu nunca vendo ele. Tá bom? Então todo mundo comentar marcando alguém vai participar do sorteio. Beleza? Galera, tamo junto. Bom dia pra vocês. Hoje é um novo dia, segunda-feira. Acredito em você. Vai pra cima.
Sacrifícios sempre valem a pena, porque você sempre faz algo voluntariamente para buscar algo maior. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto amanhã. E se prepara que a jornada vai valer a pena. Tamo junto. Tchau. Ah, não vai ficar salvo nada disso, tá? Não vai ficar salvo. Então, ou você tá aqui ou você não tá.